Vamos, galera, mais um DCcast começando com, eu acho que não é nem mais um convidado aqui, vou falar, já é um parceiro aqui de bate-papo aqui, porque o conteúdo é vasto, a gente precisa trazer mais conhecimento para a turma, né? O propósito aqui da Digital Connect, do blog do Osmar, né? É esse propósito de trazer realmente conhecimento para a gente usar aí no dia a dia, na prática. Muitas coisas aqui que eu aprendi aqui, né, com o Osmar melhoraram, mudaram minha vida e eu acho que a gente tem que passar esse conteúdo para frente porque tem muita gente que está precisando disso daqui que a gente vai falar hoje aqui e não só nesse papo, mas no último podcast, quem não assistiu, aproveita e entra lá, assiste, foi bem legal, falando sobre a consciência, né, a parte de liderança, como é importante os nossos líderes estarem conscientes. E eu sou Rafael Limeira e vou abrir aqui para o meu amigo Osmar aí se apresentar rapidinho, né, para quem não viu o outro podcast. Osmar, se apresente aí para a gente começar aqui o papo. Eu sou Osmar Santos, trabalho com psicologia analítica, que tem por característica trabalhar com o estado alterado da consciência, ou seja, os sonhos, as obras de arte e as questões que a gente chama de ato falho, aquilo que a pessoa quer falar e não fala, ou que ela fala e não quis falar, né? Que ela tem então um acesso ao material que está reprimido, que é parte dela, e aquilo sai de forma, né? Então, eu estou em Brasília trabalhando já há 25 anos, né? Venho de um grupo do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Anísia da Silveira, interagir com ela durante algum tempo. Então, a psicologia analítica, também conhecida como psicologia transpessoal, ela cuida do estado de consciência, ela cuida do crescimento, ela não é um processo que vai fazer uma análise para colocar determinado tipo de psicopatologia ligada às neuroses e às coisas que estão dentro do Código Internacional de Doenças. Que a analítica que é a sua linha, né, Osmar, de Exatamente. tratamento que você E a utiliza. outra linha clássica é a psicanálise, Uhum. que é a fundamentação freudiana de tudo, né? Que tudo que foi descoberto lá é correto, mas a grande diferença é que dentro da ideia psicanalítica a pessoa ela acaba não tendo saída, né? Uhum. Em função de várias questões. E a outra psicologia analítica, ela cuida de uma questão fundamental que nós vamos apresentar mais tarde, Uhum. que é uma identidade mais profunda do ser humano, Sim. ok? E hoje aqui, pessoal, a gente, né, os assuntos são muito vastos. Se a gente não direcionar, você vai, né, de norte a sul, de leste a oeste aí. A gente quer falar um pouquinho hoje aqui, vai falar um pouquinho hoje para a turma dos tipos de poder e a gestão dos negócios. Osmar, mas eu já vou começar meio que, vou dizer, pegando uma situação específica que aconteceu agora, né, recente, que é essa mudança de poder na nossa presidência, né? Sim, E eu acho que até para as pessoas terem um pouquinho de noção, né? Porque eu acho que vai tudo junto e misturado, porque o poder ele gera assim uma responsabilidade muito grande e acaba que se as pessoas também que estão do outro lado não interpretarem esse poder de quem está com essa responsabilidade, vira uma situação polêmica, polarizada, e aí nenhum dos lados cresce, acredito dessa forma, né? Pensando nesse cenário que a gente vivenciou agora recente da política, né? E aí vamos fazer um parecer do acho que talvez dos poderes, vamos colocar, porque agora vai ser uma mudança de governo, é tudo novo. Então eu já queria que você desse um parecer hoje nesse momento que o Brasil está vivendo, esses três poderes que estão tão confusos aí para toda a turma aí, no caso do judiciário, no caso do executivo e legislativo. E é um pouquinho desses tipos de poder que a gente vai falar aqui, depois a gente vai, né, falar cada um, a reflexão de cada um, o papel de cada um. Hoje, num cenário de psicologia, o que você entende essas forças aí, esses poderes, por que eles estão tão conturbados aí? E eu acho que divergentes, vamos colocar aqui. Na verdade, estão divergentes, né, que a gente observa. ok. Nós vamos analisar isso a partir da questão fenomênica, quer dizer, sem nenhuma ideia de julgamento nem ideologia.
Uhum. Porque tem uma questão fundamental sobre o poder de determinado grupo, família, instituição, empresa, cidade ou uma nação inteira, é que existe uma energia somada das pessoas que compõem esse grupo que a gente chama de egrégora. E essa egrégora fala assim: cada povo tem o governo que merece. Dentro do processo da questão familiar, que é a base de tudo, então tem um estudo do, que fala sobre a constelação familiar, quer dizer, os papéis que cada um desenvolve dentro daquele complexo que deu identidade a cada pessoa, né? Então existe um papel ligado inicialmente à criação, que está ligado ao princípio feminino, e depois à direção. Então a pessoa basicamente tem a mãe como origem e o pai como destino. Só que essa questão toda no exercício inicial desse tipo de poder, o poder da criação, o poder da direção, a gente passa para outra pessoa e vive a questão de acordo com o material que a gente desenvolveu, principalmente nesse primeiro acolhimento. Esse primeiro acolhimento, ele é fundamental, que é o acolhimento da criança interior, que tem todo um aspectos diferente até pelo menos 6 anos de idade, que vive no mundo encantado. Bom, Uhum. isso é uma coisa à parte, mas as sociedades elas são formadas a partir dessa egrégora, quer dizer, E por que que, Osmar, assim, essa egrégora, ela veio para o Brasil? Porque hoje muitas pessoas falam pela forma de colonização que o Brasil teve, né? O que que a gente observa, pelo menos nos poderes, é uma briga para ver quem é mais forte. Por que que tem essa briga para saber quem manda mais? Onde que está isso? Onde que está esse processo psicológico, né, nessas pessoas que estão envolvidas assim, num papel tão importante para poder desenvolver uma sociedade como um todo, mas que você observa que é uma polarização só de discussão de quem que manda mais, quem que eu mandei fazer isso e não faz, e como que funciona isso na questão da psicologia daquelas pessoas que estão no poder e não conseguem transformar algo que beneficia a população em geral, vamos colocar. E muitas das vezes beneficia só a um meio específico, ou a um grupo específico, que a gente sabe que acontece muito isso. é porque a direção que a pessoa dá à vida, ela é baseada numa parte precária que é a personalidade. A personalidade depende da consciência. Então, como não houve uma identidade de valor desde o início, um acolhimento, a pessoa então ela entra na luta da vida, ela pensa que a vida é uma luta, isso inclusive é uma coisa que é colocado na sociedade, né? Mas na verdade não é bem isso. A pessoa ela tem que saber que a razão, que a parte lógica, que a parte do julgamento, que é do nós chamamos de ego ou personalidade, é uma parte vulnerável, porque ela está sempre lutando. Então ela é criada dentro do medo, dentro da necessidade, dentro da falta de amor interno, de amor próprio, da autoestima, e ele projeta essa necessidade para o outro e daí se estabelece uma luta, não é? E se pensa que a vida é uma luta. Agora, com relação ao problema institucional, existe uma defasagem entre a origem, o objeto e a realidade. Então, é da seguinte forma: a gente elege determinadas pessoas para nos representar. E existem as leis que mostram qual que é o papel delas, qual que é a função, por que que elas foram eleitas, quais as facilidades que ela tem, o poder enorme que ela tem, mas quando ela chega lá, ela junta com outras pessoas e cria um grupo. Então, esse grupo, ele perde a sua função em relação à sua própria existência. Então, existe um tipo de esquizofrenia, ele criou um grupo de atuação que se mantém, se ajuda mutuamente, né? E acaba eles perdendo o objetivo principal, que é a representatividade coletiva. Uhum. Agora, por causa da questão da egrégora, essa representatividade ela é colocada de acordo com o grupo, com a qualidade do grupo. Então, novamente, a consciência que vai fazer
a diferença, né? Explica só um pouquinho mais, Osmar, até para a turma ficar mais consciente da questão da egrégora, né? Como que funciona essa questão da egrégora? É uma ideia, é uma energia vamos dizer assim, que emana ali naquele grupo, e essa energia, a gente não está falando nem que é boa nem ruim, é uma energia. É uma energia. Nós Uhum, estamos analisando a partir do fenômeno. Quer uhum, dizer, cientificamente, a gente não está preocupado em tomar partido nem de uma coisa nem de outra. Eu quero saber como é que funciona, sim, não uhum, é? Sabendo como funciona, aí eu vou saber qual a direção que eu vou tomar. A egrégora seria, por exemplo, assim: a pessoa tem uma ideologia religiosa, ou tem, por exemplo, a simpatia por um clube de futebol, uhum, e ela se junta na soma de todas aquelas pessoas com o mesmo sentimento e produz determinado movimento numa direção. Vamos supor assim, num linchamento, uhum, um camarada fez alguma coisa, um indivíduo fez alguma coisa e o pessoal se revoltou, um vai lá e dá um tapa nele, o outro vai lá, fecha a mão e dá um murro, o outro pega uma pedra e de repente eles assassinaram o cara, mataram o cara. Mas nenhum deles é um assassino. Só que uhum, tem que essa soma coletiva traz. Então tem uma coisa muito importante que o Jung fala, que ele diz assim: é, todas as vezes que você quer o que todo mundo quer, você é um homem qualquer que não se encontrou e segue pelo mundo na direção de um precipício sonambúlico, quer dizer, guiando outro cego ou guiado por outro cego. E um homem é sempre multidão nesse sentido, que ele perde completamente a capacidade de analisar, de enxergar o que ele está fazendo, né? É muito interessante você, por exemplo, você vai numa feira livre, então, de acordo com aquela cultura, tem aquelas comidas, tem as pessoas vendendo, então aquilo ali forma um grupo, forma uma egrégora. uhum, Você vai numa igreja, forma uma egrégora. Você vai na torcida do Corinthians, do Flamengo, forma uma egrégora. uhum. De acordo com a ideia que é lançada, aí então aquela egrégora serve. Então, se você fala, mexe para lá, eles jogam a mão para lá, mexe para cá, eles mexem a mão para cá, levanta e levanta. Então, nesse sentido, continuando nessa parte do Jung, Uhum. ele vai dizer que a questão definitiva, a questão essencial na vida de uma pessoa é se ela tem algum contato com o infinito ou não. Se Uhum. ela souber que nessa vida ela tem esse contato com o infinito, com a sua identidade mais interna, mais profunda, então a atitude dela com certeza muda, né? E essa formação dessa egrégora, né, que vai voltar para o nosso assunto aqui dos tipos de poder, né, e gestão dos negócios, vamos colocar assim, tipos de poder e gestão de egrégora, vamos colocar dessa forma aqui, porque vou pegar esse exemplo do futebol que você deu, que é uma coisa, assim, que a gente não polariza tanto, não fica tão polêmico, mas quando acontece esse movimento, né, Osmar, das pessoas, é, sei lá, cantarem, né, o hino, cantarem ali as mensagens da torcida, ou então usar para um outro lado violento, como você falou, é, é um, é um poder, é um tipo de poder que alguém levanta ali e devido àquela, assim, aquele momento de energia, as pessoas, vamos dizer assim, meio que perdem um pouquinho a noção e seguem o fluxo. E aí, se elas, obviamente, se não tiverem consciência, elas vão seguir o fluxo do que esse poder determina, no caso. E aí, às vezes, vai fazer coisas inconscientes que ele não faria, como você falou, de agredir alguém, né, de maltratar alguém ou xingar alguém. Então, é um negócio, assim, individual, de poucas pessoas que geram um coletivo, ou não, já entra de forma coletiva mesmo, ou não, tem aqueles líderes que assumem aquele papel e aí eles vão disseminando essa egrégora, ou boa ou ruim, que a gente sabe que tem os dois lados. O líder, ele é sempre representativo do grupo. Sempre existe uma troca, não é? Ele faz o que o grupo quer e o grupo mantém ele no poder. Então essa é a questão fundamental. Mas por que que é que o líder ele pode liderar o seguinte? Ele tem assim condições de representar
uma questão coletiva, não é? Uhum. Por exemplo, essa questão coletiva ela tem uma origem, que é a necessidade, não Uhum. é? A necessidade, ela faz com que eu tenha uma expectativa, mas o outro não pode cumprir a minha expectativa, que aquilo é da minha história, aquilo é da minha alma, aquilo é da minha vida. E aí eu espero que ele faça aquilo, ele não pode fazer, isso dá muito nas relações afetivas, não é? Então, aí vem a frustração, e a frustração então leva para a luta. A pessoa não consegue sair desse ciclo vicioso de correr atrás do rabo. Uhum. A única questão que resolve isso é quando ele assume o papel em qualquer tipo de relação, como que ele se tornou disponível para determinado prejuízo por estar ali. Essa necessidade faz com que essas energias que são iguais, que são análogas, que elas são iguais, elas se juntam, por exemplo. Aí tem o pessoal do pedal, então eles combinam todo mundo. Aí todo mundo tem que ter aquele tipo de roupa, todo mundo tem aquele tipo de bicicleta, todo mundo junta naquele horário, para naquele lugar. Esses comportamentos coletivos, eles são constantes, né? Agora, é importante falar que o que nós vivemos hoje é uma transformação muito grande, Sim. não é? Então, o Jung vai falar isso em 1956, num ensaio chamado Presente e Futuro, que ele diz assim: é, estamos vivendo uma época que ele chama do Kairos, que em grego significa o momento certo para uma mudança profunda. Essa mudança que não é da nossa escolha pessoal, da escolha da nossa vontade, é o inconsciente do homem que está mudando. E ele tem que dar conta disso, senão o seu progresso de tecnologia e ciência vai destruir a sua própria vida. Bom, então, quando eu comecei a ler esse material, comecei a pensar sobre ele, eu fiquei pensando então na criação artificial, que começa com as plantas, com as frutas, com os legumes, para a gente poder ter produção o ano todo. Então, nós mudamos o DNA, nós mudamos a genética das plantas. Depois mudamos a genética dos animais. E, finalmente, entramos na genética do ser humano. Quer dizer, então, cada vez mais essa tecnologia ela vai criando uma área artificial que não tem sustentabilidade, porque a gente não sabe que determinado tipo de. A natureza, por si só, ela se mantém num movimento constante de destruição e construção o tempo todo. É só olhar para uma floresta. O ser humano é a mesma coisa. Então, ele precisa dar conta que essa capacidade tecnológica dele, ela não pode estar ligada a um poder de um determinado grupo que vai criar a separação dele. Cada vez ele acumula mais e aquele que não tem nada que não pode, cada vez fica mais. Então, tem uma quantidade grande de gente que não tem condição de usar um celular, de usar um computador, de usar um carro. Então, essas coisas todas, elas têm que ser. É uma separação que existe e que está de fato acontecendo, né? Então, se a gente vê, por exemplo, em muitos países, não tem um frentista no posto. Você chega lá, coloca o seu cartão e diz: eu quero tanto 50 litros de gasolina, 30 litros de gasolina, e você paga e vai embora. Se a gente fizer aqui, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Então, nós temos que levar uma certa consciência onde é que o grupo possa ter mais ou menos o desenvolvimento igualitário. Mas isso, com certeza, não é, vamos dizer assim, considerar todo mundo igual. Uhum. Então, essa é uma fundamentação socialista que não dá certo e não pode dar em lugar nenhum, porque as pessoas são, de fato, diferentes, né? Então, essa história, ela funciona bem assim na ideia, porque todo mundo tem direito a tudo, todo mundo tem direito àquilo, mas tem pessoas, como a filosofia mostra, quando elas têm o conforto, elas não saem do lugar, Sim, esse é o não perigo é? mesmo. Elas não Verdade. conseguem sair E do aí lugar. também entra na parte do poder, né? Porque quando a pessoa É totalmente o chega no poder. poder, ela também não quer sair dali, porque ela se Não, lambuza daquilo ali, conforto, sim, o ego vai lá em cima, então. é que a filosofia fala, o poder corrompe
e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? E quando a pessoa se lambuza desse poder, Osmar, como que ela faz para sair disso daí? Bom, aí o que sempre acontece, as oportunidades são as crises, Uhum. sabe? Agora, o que que a pessoa vai fazer com a crise? Ela criou uma ansiedade, uma depressão, ela tem então uma, uma, uma interpretação psicopatológica, é uma patologia que está lá no CID, Código Internacional de Doença, ela busca um psiquiatra, ela vai tomar um ansiolítico, ou ela vai ficar com raiva de onde ela acha que veio aquele problema, ou vai ficar com sentimento de culpa e finalmente vai para a justiça. Ela não consegue, através de nenhum tipo disso, resolver a questão. Porque a questão da crise é a questão da oportunidade. Então, como que ele faz? Bom, a pessoa ela só consegue tirar a vantagem da crise se ela for portadora dos opostos. Quer dizer, os opostos são as leis naturais da criação. O tempo todo, né? É a matéria, a antimatéria, é o tempo todo os opostos é que criam o movimento. Ela só consegue aproveitar a crise se ela assumir o papel dela naquela relação. Ela levou prejuízo? Como que ela se tornou disponível para isso? Porque o abusador, o que deu o prejuízo, ele é um oportunista inconsciente que encontrou uma facilidade. Bom, então essa questão começa internamente com a pessoa. Quem sou eu? Né? Aí no caso você está, assim, já indo para uns tipos de poder, então. Seria o tipo do poder do controlador, vamos colocar esse que gera essa situação que você O comentou. controlador é muito interessante, Que, como tudo tem dois lados, uhum. o controle é necessário. Controle se você dorme, se você Deixa come, eu até, porque a gente tá com né, tem uns tipos de poder que a gente vai falar um pouquinho de alguns aqui, assim. e eu acho que é importante a gente, pelo menos, ter, assim, para dar um norte para a turma, Osmar, é, acho que, primeiro para iniciar, por que que, é, vamos dizer, causa e efeito, vamos na causa primeiro, por que que as pessoas, elas necessitam tanto, não falo todos, mas muitas pessoas necessitam tanto de ter poder. Qual que é, qual que é É a por causa da identidade, é a por causa da identidade? autoestima, não é? Então, ela não é acolhida. Na verdade, as escolas, a família, a sociedade não atende à fantasia da criança. Ela é adestrada, não é? Uhum. É um adestramento. Então, a criança interior, ela arruma várias formas para sobreviver, não é? E a vida depois adulto, a personalidade, não se expressa livremente, mas se expressa de acordo com o jogo que ela entende que ela precisa fazer para agradar o outro. Então, quanto menos autoestima a pessoa tem, mais subserviente ela vai ficar, E aí, no né? caso, entra esse poder, é para, sim, é para a pessoa querer ser acolhida, porque a partir do momento que ela tem um status, as pessoas, entre aspas, bajulam mais, respeitam mais. Exatamente. Uhum. Então, o poder, é como diz o Nietzsche, ele não é a necessidade nem o desejo, mas o amor pelo poder é o demônio da humanidade. Uhum. Mas o poder também, ele é uma ferramenta que se possa fazer coisas construtivas. Então, como tudo tem dois aspectos. Uhum. Então, a gente pode falar na questão do poder, porque ele é um meio pelo qual você consegue. Então, como é que você montou a sua empresa? Como é que você desenvolveu? Como é que você estudou? Como é que você criou a sua família, cria a sua família? Como é que você. É pelo poder que você desenvolveu. E esse poder, exatamente a gente volta para a questão da consciência. Então, o verdadeiro poder é uma consciência de como que a vida de fato funciona, né? Uhum. Porque senão eu posso pegar uma pessoa que veio dentro de um grupo desse que a gente estava falando de um grupo qualquer, Uhum. ela quer falar uma verdade muito profunda que ela sabe, não é? Mas quando ela fala essa verdade, aquele grupo tem uma forma de entender a realidade de outro jeito, então ela é sacrificada. Seja um artista, seja um inventor, seja qualquer coisa. Então, por isso que acontece na história
de homens e mulheres que colocaram, que elas desmancharam. Todas as vezes que você desenvolve uma consciência, você atrai um elemento, vamos dizer assim, esquizofrênico. A pessoa não quer saber daquilo. Uhum. Então, é um processo que ela tem um momento dela, ela tem a forma dela. Por quê? Você não pode tirar uma radiografia da mente dela no sentido dessa energia que funciona. Você tira a radiografia do cérebro, né? Você pode tirar a radiografia dos tecidos, mas da alma você não consegue tirar. Então você trabalha como? O funcionamento invisível de uma mente invisível. Você tem que estar preparado para enxergar no outro aquilo que ele nega que existe. E assim mesmo você não tem o direito de dizer para ele aquilo, porque seria uma selvageria. Você criaria um problema muito sério. Então ele tem que entender aos poucos, através da própria razão, aí que é importante essa parte cognitiva, a parte do ego, da razão, para ele poder absorver conhecimento e fazer a reflexão. Só Uhum. que ao mesmo tempo que o ego é o elemento, a razão, o raciocínio, ele também é um elemento que impede de você aprender quando você acha que já sabe. Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Ah, e não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. E aí gera um poder controlador, né? O Aumentar poder, justamente do poder a primeira do controle, questão né, que a gente que a tem gente aqui. colocou é o Uhum. controle. Sim. O que que você, como que, o que que você gostaria de comentar sobre isso? Porque o controle é importante Eu para queria você comentar assim, viver. quais os aspectos positivos e os aspectos negativos dessa falta de consciência do poder controlador. Que tem um lado que a gente sabe que é da luz e da sombra, vamos colocar assim, né? Onde que a pessoa se beneficia quando e que lado que está o lado positivo do poder controlador? O lado positivo do poder controlador é criar a parte logística da vida, as necessidades de produzir riquezas e dar uma direção a ela, produzir recursos, né? Uhum. Então tem que ter um controle. Você não pode gastar mais do que você ganha, você não pode investir em coisas, né? Então, se você acha que você é identificado pelo carro ou pela roupa, e aí você vai descontrolar. Essa é uma questão fundamental. O problema que acontece da pessoa, por exemplo, não ter um controle, né, sobre a questão do dinheiro em si, é por causa da necessidade que ela tem da relação com os objetos. Ela pensa que o objeto é que identifica ela. Uhum. Então, existe um controle no que ela come, no que ela dorme, no que ela trabalha, não é? Que seria a lei do equilíbrio, né? A lei do Você equilíbrio. precisa, vamos dizer assim, desse controle para poder equilibrar, porque nem de mais nem de menos. Você precisa de um meio termo, né? Agora existe o controle que impede a criatividade. Sim, aí esse controle que Essa é a parte negativa. que prejudica. Onde que o controle prejudica na parte do poder? Olha, tem acontecido, por exemplo, um supermercado resolveu contratar, por exemplo, uma segurança, uma coisa bem organizada. Aí ele contratou uma empresa, então ele contratou profissionais de segurança que presta serviço a ele. Esse controle que ele colocou dentro da empresa dele não tem nenhum compromisso com as pessoas que frequentam, que compram, que trabalham. Então eles ficam o tempo todo olhando se tem algum pelo no ovo. E tem acontecido essas questões, né? Ele não está inserido no processo global daquela atividade. Então, se ele desconfia que o camarada pegou alguma coisa na prateleira, ele vai lá e enforca o cara, como aconteceu. Então, esse é um tipo de controle que a pessoa, aquele indivíduo, ele está fora do processo que ocorre ali. E tem o controle da pessoa que quer mandar em tudo, ela quer ver tudo. Então, tem empresário que ele quer assinar cada cheque, quando era cheque, hoje não é mais, ele quer que se passa por ele tudo. Ele quer ter um controle absoluto. Quanto mais ele controla, mais ele impede que as pessoas vão virando uma máquina, né? E aí ele não tem aquela relação, Ele ele se limita, né, impede o Osmar? crescimento, Justamente. completamente, impede o Quanto mais crescimento. controle ele traz É, para ele limita. é.
crescimento dele. E limita o crescimento dele. Para ele, no caso. Né? Tem que existir o controle, né? É. Eu estou pensando agora, a gente está falando já de, né, que o nosso tema aqui é poder e a gestão dos negócios. Toda gestão precisa de controle, né? Como Toda você falou, a gente gestão só precisa tem de que controle. equilibrar esses aspectos para você não perder o equilíbrio e você direcionar a coisa para um lado negativo, né? E vai acabar centralizando demais, por exemplo, controle. Se centralizar demais, eu até falo para você um tempo atrás, eu tive dificuldades na empresa. Por quê? A coisa estava sem controle. Aí o que eu precisei? Centraliza, organiza e solta. Sim. Então, tem momentos da gestão que você precisa fazer um controle mais efetivo, mas a partir do momento que esse controle ele começa a andar de forma consciente, vamos colocar, andar de forma positiva, aí você solta, porque aí você não precisa mais ficar, porque senão você não consegue mais crescer. Né? Chega um momento que você não dá para você fazer tudo, você não pode controlar tudo, senão não existe gestão, né? E no caso desse controle, quando a coisa do lado positivo ela vai dando certo, Osmar, tem um ponto aqui também que eu queria te perguntar. Aí começa a gerar uma questão de prestígio, né? Porque as coisas começam a dar certo, e esse prestígio, né? Eu estou observando aqui do que a gente está anotado aqui, que ele também tem as duas vertentes aqui, e ele é um risco. Esse prestígio ele pode gerar também alguns pontos negativos que atrapalham no desenvolvimento da gestão do negócio. Onde que o prestígio, quando você atinge um certo patamar, ele te ajuda e te atrapalha? O prestígio ele tem que ter uma questão de justiça, né? As coisas que são dentro de uma estrutura qualquer, que tem um caminho humanístico, que tem um caminho de acolhimento, né? Elas então elas têm que ser mostradas, elas têm que ser colocadas, né? Então o prestígio ele funciona basicamente nessa questão principal assim do acolhimento. E, Osmar, e é na questão do prestígio, falou assim, coisas positivas elas têm que ser mostradas. Eu concordo com você. Mas aí tem alguns casos que eu acho que esse mostrar, ele começa a ter um outro viés, né? E porque aí eu acho que talvez entraria uma questão de intenção, porque às vezes a pessoa ela tem um prestígio, mas quer mostrar, mas ela não está preocupada em mostrar para poder fazer o bem, o mais bem, mas ela está querendo fazer um benefício próprio. Essa é a parte Vamos negativa, falar na né? questão do poder do governo. Então a pessoa começa a mostrar tudo que ela fez para ela se manter ali no poder. Inclusive tem uma placa, né, que eles colocam em muitos lugares que ela é extremamente assim hipócrita por um certo ponto. Desculpe pelo controle, estamos trabalhando para melhorar a sua vida. Não, você está trabalhando porque é seu trabalho, você é pago para isso, entende? Você administra um recurso, é por isso que você está fazendo. Então, essa é uma das questões assim fundamentais, né? Aí entra um processo muito pernicioso no controle, que é o manipulador. O manipulador é aquele tipo que ele não deixa acontecer nada, ele vai passando pano em tudo, ele vai colocando todo mundo sobre coisa, ele faz todo mundo dever alguma coisa para ele, não é? Então, esse é uma questão assim fundamental. Ele aparece nas comemorações de aniversário, ele fala muito bem, mas é um tipo assim de discurso aonde as coisas de fato não acontecem. E onde que a pessoa se perde? Vamos botar, porque sempre na causa, né, Osmar? Onde que a pessoa se perde? De novo, aí eu vou até colocar, é porque ela não foi acolhida? Aí ela precisa, Essa é a aí questão volta o ponto de fundamental. novo, né? Essa é a questão Porque para fundamental. que ela tem que ficar mostrando e né, essa ilusão de ficar, eu sou bom, eu fiz isso, volta num ponto de novo que realmente ela está com essa falta de Isso acolhimento. é a questão fundamental de Uhum. tudo. A pessoa ela está inserida num jogo do mundo, né, da vida, aonde ela tem as necessidades, ela tem a questão da afetividade como aquela parte fundamental. Outro dia eu vi um pequeno texto daquele ator, o Anthony Hopkins, que ele diz assim: o que falam de mim
não é da minha conta. Eu sou o que eu sou e faço o que eu faço. Não peço nada, mas aceito tudo. Aí eu comecei a refletir sobre esse texto. Então, o que falam de mim não é da minha conta. Quer dizer, se eles me elogiam ou me criticam, não muda a minha realidade. Hum. Eu sou o que eu sou, eu sei quem eu sou, e aquilo que eu faço eu me responsabilizo. Eu não peço nada. Não quero que a pessoa seja do jeito que eu acho que ela deva ser. Mas do jeito que ela é, eu aceito. Então, uma fala dessa é de uma pessoa que conhece o seu próprio poder interno, Uhum. a sua própria questão. Então, ela não precisa entrar, por exemplo, numa reunião. Você faz uma reunião dos vários departamentos de uma empresa para você poder discutir e tomar uma decisão. A pessoa que sofre dessa questão de baixa autoestima, ela chega para contar piada, ela fala sobre isso, ela fala sobre aquilo, ela vai desvirtuando tudo, ela faz muita brincadeira, muito trocadilho, sabe? Você só consegue colocar ela dentro do processo que está ali se você der um trabalho para ela. Aí você acolheu. Você Uhum. pode dizer, fulano, você podia anotar as coisas para nós, você pode fazer a nossa ata das coisas que a gente vai resolver aqui, então ela é acolhida. Aí ela para e ela Tem que então ficar se mostrando. deu um trabalho para ela, Isso aí porque seria o exibicionismo. Exibicionismo seria é essa parte porque do poder, né? o Uhum. exibicionismo ele cria uma situação que é muito agressiva, que é a pessoa assim, que é o problema do bullying, é o problema do sarcasmo, sabe? É Uhum. uma coisa da ironia. A ironia é uma coisa, uma agressividade muito é muito poderosa, assim, muito perniciosa, muito ruim, né? Uhum. Então, a pessoa usar de ironia, ela utiliza um tipo de discurso falso para poder jogar dentro daquilo ali. Essa pessoa ela está perdida. Ela pode ficar tão perdida que ela desenvolve um ataque de histeria. Aí na histeria, ela quando perde o controle, ela começa às vezes a gritar, ela começa a jogar as coisas. Tem pessoas que se agridem, né? Uhum. E tem uma série de questões. Então, a questão fundamental da histeria, que ela pode levar a um processo de descontroles de ações, ou pode levar a um processo também depressivo, da pessoa entrar assim num pânico, ela não consegue, às vezes, nem respirar direito, não Uhum. é? Então, houve ali um colapso. Uhum. Aquele colapso, ela desenvolveu um tipo de energia no corpo que, na verdade, o organismo está fazendo uma proteção. Você não pode fazer nada. É como um coma alcoólico. Chega um ponto que a pessoa vai bebendo, bebendo até ela desmaiar. Quer dizer, Se não parar, senão ela morre, né? o organismo desligou ela. Uhum. Né? É a mesma coisa, Sistema essas de duas defesa. coisas, Uhum. da ação, né? Da ansiedade e da depressão, o tempo Uhum. todo. Né? Ah, e no poder, né, Osmar, assim, eu não sei se, né, se existe um poder sem ambição, ou sempre o poder está envolvido na ambição, né? Vamos falar da ambição na questão do poder. Ele tem que existir ou... Existe uma ambição extremamente importante que ela vai constituir no melhor dos poderes. A ambição de ser eu mesmo, de Legal. tornar quem a gente é, Uhum. quem de fato é, não é? Uhum. E isso é fundamental, mas para isso eu tenho que saber que eu não sou apenas os meus papéis, que eu não sou o meu corpo, que eu não sou o meu carro, que eu não sou o meu trabalho, mas eu tenho que desenvolver esses papéis todos. Então eu preciso arrumar algum momento para eu voltar para dentro de mim, para a minha própria realidade, para essa parte interior. Então essa ambição do indivíduo se descobrir, né, nesse sentido que a psicologia analítica propicia, através de analisar os sonhos, através de fazer imaginação ativa, Uhum. através de se colocar dentro de um contexto da família. É tão interessante essa parte, porque o que acontece no trabalho quanto mais a pessoa ela entra nesse conhecimento que ela vai desenvolvendo, ela vai acendendo uma própria luz que ela muda o ambiente que ela frequenta, ela muda a família, ela muda o ambiente de trabalho, né? Agora, é claro que ela para de ser um consumidor de um monte de porcaria que vem Uhum. Que pode para ter cima um dela, julgamento, né, Osmar? que pode Grande por causa disso, né? exatamente, Uhum.
É um preço que Então, você paga, vamos é, colocar, por essa ambição quantas, do eu mesmo, né? quantas imagens de ilusão são constituídas para poder ter poder sobre os outros, né? O que que é melhor para você, o que que você deve fazer. Então a gente vive essa procura. E essa procura ela é muito grande, faz com que as pessoas, não, agora nós temos que andar de roupa rasgada, agora nós temos que desenhar o nosso corpo todo, agora nós temos que pendurar piercing em todo lugar, agora nós temos que fazer uma festa e ficar nela. Então a pessoa, ela está nesse processo, isso faz parte, não é um julgamento que eu estou falando. Uhum, Eu estou falando que essa busca interna da identidade, ela leva a pessoa nessa confusão, não é? uhum. Bom, E aí aí nós temos. isso está ligado à questão do exibicionismo, Uhum, não é? Está ligado à questão dos esportes radicais. Chega um ponto que os limites do organismo não são mais suficientes, então eu tenho que inventar. Tem um camarada que a aranha mordeu nele e ele pode pular de um prédio para o outro, uhum, né? Mas nem isso já é mais necessário. Eu tenho que inventar que um cara veio de um outro planeta numa cápsula, entendeu? Então, o que que é isso? É a vontade de descobrir essa parte sobre-humana, super-humana que a gente tem dentro da gente, que é o nosso espírito, não uhum, é? Mas ele não é trabalhado em nenhum grupo, em nenhuma instituição, ele é trabalhado no silêncio da pessoa com ela mesma, não é? uhum, Isso é fundamental. Você não precisa de terceirizar poder para ninguém para isso. Mas se você fizer isso, também é problema teu. A gente não tem que estar julgando isso. uhum, Tem que respeitar, não é? Essa questão do poder, ela é o poder é um meio pelo qual as coisas funcionam, ou bem ou mal, não é? uhum. E aí vem uma reputação, né? Quando você entende tudo isso, gera essa reputação aí que ela é até confusa, né? Porque a reputação depende também do ponto de vista da pessoa, porque se É, ela não tem uma noção, uma sabedoria do que é reputação, às vezes reputação para um é diferente para outro, né? Às vezes reputação para um é só ter dinheiro e ter condição financeira boa, para outro não, é ter valores, para outros é ter valores e dinheiro, para outros, então você vai entrar numa salada mista aí de dúvidas aí, mas como que é? o que tem O poder de reputação, reputação mais, vamos dizer assim, mais iluminado, vamos colocar assim. O que que é um poder de reputação iluminado? Assim? O que que é uma reputação que ela traz consciência, que ela traz crescimento? o propósito da vida é uma questão muito complicada. Por que que a gente, na verdade, manifestou um sistema extremamente complexo, que é o nosso ser, dentro de uma matéria que nos coloca consciência a partir do sentido. O que eu vejo, o que eu escuto, não é? Então, na ideia inicial de Descartes, todo, uma coisa só pode existir se passasse pelos sentidos. Isso parece muito uma coisa muito atrasada, mas na verdade é a questão principal que ele coloca que penso, logo existo, não é? Mas eu penso o quê? Eu penso sobre tudo que eu gravei como como sendo os conceitos. O conceito não é a realidade. Ele é um princípio de uso. Então eu posso pegar um livro e dizer: o que que é isso? Aí a pessoa fala: é um livro. Para que que serve? Serve para ler, para guardar conhecimentos. Tudo. Eu falei: não, isso aqui não é um livro. Isso aqui é uma árvore que eles tiraram a celulose. Uhum, A realidade disso aqui é outra coisa. Então, eu perdi o contato com a realidade porque eu fiquei agarrado no conceito. uhum, Mas eu posso ter os dois. Então, eu perco o contato com a minha realidade interior se eu ficar agarrado nos meus papéis. Mas eu vou exercer os meus papéis. E aí, então, tem um texto interessantíssimo do Jung, que veio à tona muito depois, quando começaram a mexer nas coisas que estavam guardadas, os herdeiros dele. É um livrozinho fino sobre umas entrevistas que ele dava assim para amigos, que chama O Sentimento e a Sombra.
É muito importante entender a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é luta, ensina a gente. Sentimento nasce do coração, é espontâneo, é intuição, é diferente, né? Não depende do raciocínio. Uhum. Isso é fundamental, essa diferença, porque a gente aprende com um e desenvolve o outro. Uhum. Então, as emoções são nossos professores e os sentimentos são as nossas crianças. Um vem do cérebro, outro vem do cérebro do coração. Então o Jung diz assim: de que de fato é o propósito da vida, né? Devemos ser todos tigres, tigres vegetarianos que se alimentam de maçãs? Isso seria um absurdo. E assim é o homem que vive a vida, mas a ela não paga o seu tributo. Não é uma escolha voluntária, graças a Deus não é. É uma escolha sangrenta, e se assim não fosse, nada teria acontecido. Por isso, devemos estar de acordo com Voltaire, que no seu leito de morte, ao ser questionado pelo seu confessor, o senhor se arrepende de todos os seus pecados? Falou, certamente, padre, principalmente aqueles que eu não cometi. Então, isso é verdade, sabe? Porque faça você o que você fizer, a sua essência não está te julgando, ela está esperando um momento de se manifestar. Então, o ego é o senhor da razão, é o senhor do tempo, é o senhor da inteligência, é o senhor do dinheiro. Mas ele precisa de uma consciência interna que isso é só papel, não é? Uhum. Eu vi Essa é a questão fundamental. Por uma... isso que um outro filósofo interessante, Uhum. que é o William Blake, ele vai dizer: o idiota não entra no reino do céu, por mais santo que seja. E ele começa a falar, porque se é reino do céu, só pode ser um reino de inteligência. Mas o que que o idiota vai fazer lá? Ele conta a história de um homem que rezava, era celibatário, que ele queria ganhar o reino do céu. E aí, quando ele chegou lá no céu, ele morreu, quando chegou no céu, ele não entendia o que os anjos conversavam. E eles falaram: o que que a gente vai fazer com ele? Ele não serve nem para o inferno, ele não fez nada. Manda de volta. Tem uma frase que eu escutei, né, achei muito legal, que a gente não está aqui para ser. Vou usar essa palavra, talvez, acho que a palavra não é exatamente essa, para servir Deus. Assim, a gente não está aqui para servir Deus, a gente está aqui para expressar Deus. Então, assim, Exatamente. eu achei fenomenal isso daí. Mudou até Muda tudo. a minha percepção de avaliar o meu papel aqui na Terra, vamos colocar assim. É interessante isso que você está falando, Porque a porque. gente fica preso né, algo que talvez pregaram para a gente, Mas isso é mas manipulação do a gente poder está aqui sobre para nós. expressar algo que já é nosso. É. Então, isso é a manipulação do poder sobre nós. Que as pessoas criam instituições e criam doutrinas e criam um monte de rituais, e você fica pensando que aquela pessoa ali, ela realmente tem o poder de resolver essa questão interna, não é? Então o Nietzsche ele vai dizer em Zaratustra, assim falava Zaratustra, que Deus não quer pastor de rebanho nem cão de rebanho, ele quer co-criadores. É muito interessante esse livro, porque ele vai dizer que cada um tem um caminho, e você não deve aceitar que ele seja dado, porque aquele que não tem caminho, qualquer caminho serve. Então, ele fala da subserviência, ele fala muito da subserviência, né? Dessa questão toda da pessoa se tornar disponível para poder ser iludida por qualquer tipo de questão. Mas isso é o caminhar, isso é a vida. Isso, na verdade, são oportunidades, né? Que a pessoa ela pode pegar um atalho errado, chegar lá, dar num atoleiro e falar: não, eu vou voltar, eu vou pegar a estrada principal. Aí o pessoal, mas isso é o karma. Não, isso aí é oportunidade. Eu construir uma energia, eu posso mudar essa energia, né? Uhum. Mas tem uma parte, né, que a gente quer falar assim, porque esse poder ele vai convergir, né, esse poder que aí vai gerar toda essa gestão aí mais iluminada, mais consciente, e até queria mostrar aqui, o Pedro, tem uma imagem aí que o Osmar pediu para a gente colocar, para a gente falar desse verdadeiro poder aí que você
comentou aqui. Tem outros pontos aqui, mas vai ter outros papos aqui que a gente vai Tem ter que uma pegar. coisa importante que eu acho importante Uhum, dizer, é da resiliência, uhum, que é um poder de restaurar, não é? E tudo isso está ligado a um processo de liderança. Então, a liderança ela pode ser exercida pelo cargo que a pessoa tem, pelo dinheiro que ela tem, se ela está armada, não é? uhum, Ou se ela é mais forte, se ela tem condição de enfrentar o leão melhor do que o outro, ou então se é uma liderança carismática, que é uma pessoa que cuida do grupo. Isso é realmente o ideal, ainda mais nos dias de hoje, com a quantidade de trabalho remoto. uhum, Então, a pessoa precisa de ter essa questão, de ter uma liderança que ele não precisa de estar ali junto ao liderado dele para que ele possa, cada um, fazer o que deve ser feito, né? Então, durante a pandemia, foi uma coisa interessante que aconteceu. Embora já tivesse começado o trabalho remoto em algumas coisas, a pandemia, quando ela obrigou isso, alguns relacionamentos afetivos melhoraram e outros deterioraram, porque a pessoa só se mantinha porque não encontrava com o outro. uhum. E as crianças também. Algumas crianças tiveram a oportunidade de estar mais tempo com os pais, né? E algumas foram melhor acolhidas, outros foram mais reprimidas. Então tudo tem esses dois lados. E a liderança, ela se envolve, ela se coloca finalmente como a capacidade de cuidar daqueles que são liderados, né? Isso é um poder muito grande. Agora a gente pode realmente falar nessa questão, a não ser que você tenha, Não, não, acho que foi né? isso, né? Tem uma parte de concentração, mas, assim, o líder, poder, né? O poder de algo, de alguém que não tem concentração também se perde, né? Se perde A concentração tem a parte da capacidade de refletir, Uhum, juntar todas as variáveis de uma questão qualquer para entender, né? E a concentração mais importante é a meditação, sim, isso que eu ia né? perguntar. A Uhum, meditação é a concentração mais importante, né? Que você pode conversar com você mesmo para você poder entender para onde você está andando com tudo, né? uhum, E tem a concentração por cima, onde é que a pessoa ela tem que controle sobre tudo. Então, é como a história, por exemplo, colocado também pelo Nietzsche, das três transmutações do espírito, né? A gente parece que falou isso de uma vez aqui. Quando o espírito se manifesta, inicialmente ele é um camelo que é carregado de carga, se ajoelha, vai para o deserto, e ele lá não tem comida, não tem água, não tem sombra. E no mais profundo deserto, o espírito que tinha se transmutado em camelo se transmuta em leão, por causa daquela crise toda. E aí é uma discussão entre o leão e o senhor de tudo, que é o grande dragão de escamas douradas. E o leão fala: eu quero a minha vida, eu quero escolher as minhas coisas. E o dragão, tu não tem que escolher nada, tudo que existe sou eu, tudo começa e acaba comigo. E aí, finalmente, o leão, pelo seu poder, adquire direito da sua própria vida. No que o Nietzsche vai dizer, mas de que é capaz a criança que nem o leão é capaz? Ele vai dizer, uma roda que roda por si mesmo, um eterno amanhecer, um eterno dizer sim. Então, é para esse local que a gente tem que voltar, compreendendo todo o processo que a gente passou, né? Então, isso eles chamam de ressignificação da vida, que se dá na passagem do meio. onde que está nessa história? O dragão que papel que o dragão É o, faz? é o que eles chamam de establishment, é o poder. Uhum. Né? Hoje eles chamam de nova ordem mundial as pessoas que dominam os bancos, que dominam os laboratórios, que dominam a mídia. Né? O camelo seria o processo dessa caminhada aí, desse levar esse peso, essa carga, esse conhecimento, seria isso. Exatamente. Aí Ele você tem pegar esse. força, mas não tem consciência. Entendi. E depois o leão Né? começa a gerar a história, Esta essa consciência. consciência. Aí depois ele precisa voltar. Uhum. Aí esses textos eles são interessantes porque levam a gente a refletir de quem de fato é essa criança interior, que ela é colocada, por exemplo, num livro organizado, de uns 15 autores, do Jeremy Adams, que eles chamam Ao Encontro da Criança Interior. O livro está esgotado,
Mas vários autores vão estudar essa questão. E eles falam, por exemplo, que o Einstein se tornou um gênio porque até os 5 anos ele não falava. E até os 9 ele nem era ainda totalmente fluente. Aí a criança interior foi preservada, totalmente preservada. E ele pôde então entrar em contato com essa parte genial, criativa, ilimitada, que é verdade. É o que nós somos, na verdade. Não é? Bom, vamos. Eu queria, né, para a gente poder fechar aqui esse bate-papo aqui do poder e da gestão, né, e da liderança, que tudo tá tudo junto. No caso como que como que a pessoa consegue, né, essas informações que a gente passou aqui, Osmar, os tipos de poder que a gente falou, do controle, né, da parte da reputação, da ambição, transformar isso de forma efetiva, prática, no dia a dia, trabalhando nessa psique aí que você trouxe aí essa imagem para a gente aí, que a gente falou um pouquinho antes de começar aqui. A psique, ela é o aparelho, ou ela é o programa que administra todos os nossos recursos, toda a nossa vida. O dinheiro, a inteligência, o organismo, todas as suas possibilidades é administrada por um programa, Uhum, não é? Esse programa, ele tem essas partes que nós vamos falar, que elas são partes que estão uma parte voltada para o mundo e as outras partes cada vez mais internalizadas. E elas têm um funcionamento constante, sem parar, durante o dia, durante a noite, o tempo todo, a vida toda, até fora do próprio corpo. Quando a pessoa está sob o efeito anestésico, está sob estado de coma, isso continua funcionando. Então, hoje, a coma, ou a parte da pessoa que está sob efeito anestésico, isso não para. Tanto é que, num estudo que pode ser encontrado no YouTube, Consciência de Quase Morte, essa pesquisa ela já tem algum tempo, uhum, que a pessoa sob o efeito anestésico numa sala cirúrgica, ela acompanha tudo que ela vê, mas ela não está no corpo dela. Porque aquele estado elétrico que se, que se provocou através da anestesia, ela tirou a parte da razão, do raciocínio, mas uma outra parte começa a funcionar, como nos sonhos. Não é? uhum, Então, essa parte vermelha, que a gente chama de persona ou máscara, é como a gente vai para o mundo. É a nossa roupa, nosso estado de ser, as coisas que a gente fala. Essa máscara, se ela for a única identidade, a pessoa vive de aparência. Ela vive fazendo um monte de concessões para poder ser acolhida, não é? E numa festa, por exemplo, aí o que funciona lá é a máscara. Então, eles colocam bebida, colocam comida, colocam música, cada um põe uma roupa de um jeito, não é? E lá, então, é o império das máscaras. É muito natural aparecer no sonho essas histórias das festas, né? uhum, Então, a máscara também tem esse lado negativo, mas tem o lado importante, porque ela te protege. A ideia da máscara aparece na mitologia com a história de Dionísio, que embebedava os outros que era o deus Baco também, e daí vem a palavra bacanal, bacana, né? uhum, É que depois, então, passava-se a borra do vinho no rosto dos outros e tal. Então, a máscara é uma coisa necessária para proteger a nossa identidade primordial, que é a parte verde, que é o eu, o ego, a personalidade. Não é? Esse é a parte da psique que tem todos os recursos sobre a sua seu comando. Ele que escolhe o que vai fazer, o que vai comer, onde vai gastar o dinheiro, o que vai ler, não é? E aí ele tem ele lida com os papéis no mundo, não é? Ele que tem o CPF, ele que tem o RG, ele que forma na universidade, que tem a profissão,
Então esse é o ego, ele é um agente extremamente importante, porque ele dá a individualidade, as características de cada um, não é? Então, a gente não pode suprimir ele de qualquer jeito, quando muita gente pensa que o ego atrapalha o acesso à espiritualidade. Uhum. Não, ele é o meio pelo qual, agora do jeito que você usa, né, é que ele vai fazer o trabalho que você determinar que ele faça. Aí depois tem essa parte azul que a gente chama de sombra, que é onde é que tudo é reprimido. O que é reprimido por quê? Porque oferece perigo ao ego, um trauma. Uhum. Então, se você fica naquele estado de ansiedade, aquele estado de depressão, aquele estado de colapso, aí você pode dividir a sua personalidade e desenvolver uma patologia grave. Aí então aparece de uma forma que você encosta aquilo no inconsciente, mas você encosta com uma quantidade de energia da própria vida, do próprio eu. Isso constitui uma pequena identidade, um pequeno pedaço seu que a gente chama de complexo, Que que também é está ali dentro. Ele é até maiorzinho do que. Apesar que ela a sombra. é, A sombra seria a maior de tudo. seria, né? Traz a história da humanidade, está Uhum. tudo ali. Verdade. Além dessas partes que são os complexos, que uma pessoa que tem muito complexo é uma pessoa complexada. Uhum. Ela nunca está à vontade, ela nunca acha que está agradando. Aí você tem uma coisa primordial, que são os arquétipos, os arcaicos, os antigos, os da arca, né? Então daí esse sufixo arque, né, significa uma qualidade primordial. E aí tem muitos arquétipos e tem 4 principais, que é o grande pai, né, que está relacionado ao Novo Testamento, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim. A grande mãe, essa é a poderosa criadora de tudo que existe, né? Então ela é conhecida como Geia, a Terra, né? Que o caos se divide em Cronos, o tempo, e Geia, a Terra. Então essa é a representação da grande mãe nas suas várias faces. Os símbolos são aparecidos dentro das homenagens à Nossa Senhora, que aparece em muitos lugares, cada lugar com uma história, cada lugar de um jeito. E a mãe nossa biológica, a mulher, ela é a representante exatamente disso aí. E se ela desenvolve esse poder de forma suprema, tudo que ela cria ganha vida. Se ela tem a maternidade como alguma coisa compulsiva, ela vai querer mandar nos filhos e nos netos a vida toda, porque ela não foi acolhida nisso, né? Uhum. Então, esse é um dos mistérios. Dentro do livro Ânima, que é o nome desse arquétipo da contrassexualidade, essa parte feminina que o homem tem, a mulher teria uma parte masculina. Isso é a construção de uma consciência una que a gente chama de andrógeno divino, quer dizer, mas isso Uhum. é uma energia que está no inconsciente, mas ela é extremamente poderosa. E finalmente, essa parte amarela, que é o self, é o si mesmo, quer dizer, aquele que já é. Eu sou quem sou. Aí a pessoa então faz meditação, eu sou eu, o ego, e o sou, né, o espírito. Então, essa parte amarela, vamos ver que ela tende a mandar uma mensagem para o ego fazer. Só que quando atravessa a sombra ela tem uma outra coisa, ela tem uma outra interpretação. Então, esse acesso ao self é um trabalho individual. Esse é o supremo poder que cada pessoa tem e ele não pode ser, ele não é de forma nenhuma terceirizado para ninguém. Não Uhum. importa como é que a pessoa esteja. Então, essa questão de chegar ao self, chegar a esse código-fonte, ele vai propiciar cada vez que o nosso hardware, o nosso corpo, através do sistema operacional, que é o nosso cérebro, cada vez vai ganhando mais conhecimento e vai poder aplicar
colocar os aplicativos, colocar os programas mais sofisticados. Então, nós temos uma parte do hardware da máquina perfeita, mas uma parte está parada, porque o nosso desenvolvimento não compreende o processo energético. Ele quer materializar tudo, não é? Então, esse self, ele aparece no sonho, muitas vezes, como a criança. Por isso, às vezes, aparece a criança em estado de vulnerabilidade, né? É uma coisa que eu perguntei ao Dr. Hollis pessoalmente sobre essa questão, porque era muito sonho com criança abandonada, criança perdida, criança suja, criança nua. Então, aí que eu fui entender esse processo todo, quer dizer, a criança pedindo socorro, né? Para essa parte. Essa criança, em cada vida, é o código-fonte. É o que, de fato, interessa. Mas acontece que a família, a sociedade, tem um programa para aquela criança. Ou então não tem programa nenhum. Quando não tem programa nenhum, você fala assim: não, esse menino tem tudo. Ele tem comida, ele tem escola, ele tem roupa, ele tem médico, não é? Mas ele não tem afeto, ele é abandonado. Aí esse abandonado começa um processo perigoso, muito perigoso, que é ele se autodestruir, ele viver de forma inconsequente, ele se cortar, ele se acidentar. Tudo tem um aspecto disso. Porque quando a criança ela é acolhida, ela traz alegria, ela traz a luz, ela traz um sentimento de unicidade. Quer dizer, tudo para ela está tudo unido, não é? Ela desenha o sol com cara, com nariz, com boca, ela desenha a lua, o cachorro para ela é uma pessoa, tem personalidade, ela tem uma relação muito com tudo aquilo ali. Então, aí vem esses autores como Hans Christian Andersen, Michael Ende, os irmãos Grimm, o Walt Disney escrever sobre esse mundo encantado, não é? Esse mundo encantado é muito interessante porque, por exemplo, lá no consultório, além das coisas que eu tenho lá que a pessoa consome, eu tenho a jujuba e a bala de coco. Mas quem gosta mais disso aí são os adultos. Tem gente que pega assim uma mão de jujuba e vai consumindo a jujuba. Quer dizer, há uma questão reprimida ali, não é? Quando essas partes não são atendidas, elas explodem na parte adulta, criando uma série de questões. Então, esse é o verdadeiro poder. Ninguém pode tomar água para você matar a sede, não é? Você é que tem que saber resgatar essa criança que está lá dentro de você, que está abandonada, não é? Eita, isso aí, galera. Assim, o papo foi profundo, né? Terminamos com esse supremo poder aí de resgatar aí toda essa essência para a gente poder continuar crescendo, sendo pessoas melhores aí. Vamos lá, então, assim, agradecer novamente, né? O nosso bate-papo aqui, que né, com certeza não vai ser o último, que vários outros virão. E também para quem quiser te seguir aí, deixa aí os canais aí seu, do Instagram, do YouTube, como que você está hoje aí que o pessoal te encontra? Eu tenho algum material no Instagram, eu confesso que isso está desorganizado, mas dá para encontrar, por exemplo, no YouTube, com o nome Osmar Santos, dá para encontrar alguma coisa, vários textos no Clube Stum, quer dizer, Somos Todos Um, tem algum material lá. Tenho o próprio e-mail, né? Eu não me nego, às vezes, responder, às vezes tem muita coisa, eu respondo depois, né? Tem o material que está sendo distribuído por aqui no seu Claro que desse endereço, no né? Digital Connect também tem o blog do Osmar, né? Que a gente também Blog do depois vai Osmar. colocar lá todos os podcasts aqui. Isso. E no Instagram, qual que é o seu Instagram? Arroba blog do Osmar, né? Acho que blog do Osmar. Arroba blog do Osmar. Vai estar tudo na descrição, pessoal, do vídeo aí. Isso. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Osmar. Né? Então, o conhecimento é vasto aqui e já nós vamos ter novos assuntos aí para trazer para a turma aí. As pessoas podem até sugerir alguma coisa, Sim. porque
esse é um momento muito difícil que a gente está vivendo, mas é um momento de grande oportunidade, sabe? Como diz, aquilo que não te mata te fortalece, né? Isso aí, vamos ficar mais forte então. Obrigado, Osmar. Então, um Ok. abraço aí, desse cast aqui terminando. Até o nosso próximo episódio.